Opa! O último grupo de 4 apóstolos é o menos conhecido por nós, exceto por Judas Iscariotes, que se fez notável por vender a Cristo para ser crucificado. Este grupo parece ter tido menos proximidade com Jesus do que os outros 8 apóstolos. A narrativa dos evangelhos é praticamente silenciosa a respeito deles. Pouco se sabe de cada um, exceto o fato de terem sido apontados como apóstolos. Já devemos ter em mente que os apóstolos foram homens que largaram tudo para seguir a Cristo. Pedro falou por todos ao dizer: "Nós deixamos tudo o que tínhamos para seguir-te." Eles deixaram casa, trabalho, terras, família e amigos para seguir a Cristo. Nos evangelhos, os apóstolos não nos são apresentados como figuras míticas, mas como pessoas reais. Eles não são retratados como celebridades notáveis ou superiores, mas sim como homens ordinários. Vamos conhecer agora o pouco que a Bíblia nos relata sobre mais um destes homens ordinários, Tiago, filho de Alfeu. Eu sou Marlon e está começando mais um Estudo na Garagem. O 9º nome da lista dos apóstolos listados em Lucas é Tiago, filho de Alfeu. A única coisa que as Escrituras nos apresentam a respeito deste homem é o seu nome. Se em algum momento ele escreveu algo, se perdeu através da história. Se ele alguma vez fez alguma pergunta a Jesus ou fez algo que o destacasse do grupo, a Bíblia não tem nenhum registro. Tiago era um nome bem comum e vários homens chamados Tiago aparecem no Novo Testamento. Havia um outro Tiago que era filho de Maria e José, portanto meio-irmão de Jesus. Este Tiago aparentemente tornou-se o líder da igreja de Jerusalém. Ele foi o porta-voz da decisão do conselho em Atos 15, de 13 a 21. Ele também é o mesmo Tiago que redigiu a epístola do Novo Testamento, que leva o seu nome. Mas, voltando ao Tiago apóstolo, praticamente a única coisa que sabemos sobre ele é que era filho de Alfeu. Em Marcos 15, 40, aprendemos que a mãe de Tiago se chamava Maria. Este verso, junto com Mateus 27, 56 e Marcos 15, 47, menciona um outro filho desta mulher chamado José. Este José deve ter sido um bem conhecido seguidor do Senhor, já que ele é mencionado repetidas vezes. Mas Maria, mãe destes 2 homens, era obviamente também uma seguidora dedicada de Cristo. Ela foi uma das testemunhas da crucificação. Ela é também uma das mulheres que ajudou a preparar o corpo de Jesus para o sepultamento. Um outro momento em que Tiago é citado nos evangelhos é em Marcos 15, 40, quando Marcos se refere a ele como Tiago o menor, ou em outras traduções como Tiago o mais moço. A palavra grega para menor é mikros. Literalmente significa menor. Seu significado primário é menor em estatura. Então, este adjetivo pode estar se referindo às características físicas de Tiago. Talvez ele tenha sido um homem pequeno ou franzino. A palavra micros também pode se referir a alguém mais novo em idade. Ele pode ter sido mais novo que Tiago, filho de Zebedeu, o irmão de João. Então, esse título o distinguiria como o mais novo dos 2. Pode ser que todos esses fatores sobre Tiago sejam verdade. Então ele era o menor, mais novo, uma pessoa quieta que ficava na maior parte do tempo nos bastidores dos acontecimentos. Podemos dizer que sua marca distinta era justamente a obscuridade, ou a sua condição humilde. Isso por si só é um fato significante. Aparentemente, ele não buscava reconhecimento ou fama. Ele não demonstrava grande liderança,
não fez nenhuma ponderação significativa. A história da igreja primitiva é geralmente silenciosa sobre este homem chamado Tiago. Alguns contos antigos confundem ele com o irmão de Jesus. Existem algumas evidências de que Tiago Menor tenha levado o evangelho para a região da Síria e da Pérsia. Relatos da sua morte diferem. Alguns dizem que foi apedrejado, outros que ele foi surrado até a morte. Outros ainda que ele teria sido crucificado como Jesus. De qualquer forma, podemos ter certeza de que ele se transformou em um grande pregador como os outros apóstolos. E o seu nome estará escrito em um dos portões da cidade celestial. Aqui tem 2 pensamentos interessantes sobre Tiago, filho de Alfeu. Vamos fazer 2 exercícios. Primeiro, vamos recordar que, de acordo com Marcos 2,14, o apóstolo Mateus, aqui chamado de Levi, era filho de um homem chamado Alfeu. Seria possível que Tiago era irmão de Mateus? Afinal, Pedro era irmão de André e Tiago era irmão e João eram irmãos. Poderiam esses 2 serem irmãos também? As Escrituras não fazem nenhum esforço para distinguir entre os 2 Alfeus. Por outro lado, as Escrituras também não fizeram nenhum esforço para identificar Mateus e Tiago como irmãos. Simplesmente não sabemos se são ou não. O segundo exercício interessante sobre a linhagem de Tiago é revelada quando se compara o texto de Marcos 15:40 e João 19:25. Ambos os versos mencionam 2 outras Marias que estavam na crucificação junto com Maria, mãe de Jesus. Marcos 15:40 menciona Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, mais jovem, e de José. E João 19:25 relata que, perto da cruz de Jesus, estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Seria possível que a irmã da mãe de Jesus, chamada Maria, esposa de Clopas, e Maria, a mãe de Tiago e José, fossem a mesma pessoa? Clopas poderia ter sido um outro nome para Alfeu? Ou Maria, mãe de Tiago, poderia ter se casado novamente após a morte do seu pai? Mas se isso fosse fato, então Tiago Menor seria primo de Jesus. Teria sido Tiago irmão de Mateus, ou primo de Jesus? Isso de fato não sabemos. As Escrituras não nos revelam isso claramente. A importância dos discípulos não estava na sua descendência. Se isso fosse importante, as Escrituras teriam esse registro para nós. O que fez estes homens importantes foi o Senhor a quem serviam e a mensagem que proclamaram. Por ora, é suficiente saber que eles foram escolhidos pelo Senhor, capacitados pelo seu Espírito e usados por Deus para levar o Evangelho para todo o mundo do seu tempo. Todos estes homens desapareceram da narrativa bíblica alguns anos depois de Pentecostes. Isso é devido ao fato de as Escrituras manterem o foco no poder de Cristo e no poder da palavra, e não nos homens que foram instrumentos deste poder. O vaso não é o ponto da questão, o mestre é. Ninguém resume esta verdade tão bem como Tiago Menor, filho de Alfeu. Talvez ele tenha sido irmão de Mateus ou primo de Jesus, mas ele passou silenciosamente por toda a narrativa dos evangelhos. O mundo lembra praticamente nada sobre ele, mas na eternidade ele receberá sua recompensa. Este episódio termina aqui lembrando que a Bíblia é a única fonte da revelação do amor divino, e ela diz que só Jesus é o Salvador. Até o próximo episódio.